Vamos lá, Zorzinho, vamos comentar. 0-0 e o Guarani com um homem a mais tem todo o segundo tempo. Salvou a pele, né? Salvou a pele ali o Frazan. Fez a leitura, né, Edu? Fez a leitura da cobertura. E um detalhe, esse Carlão aí é aquele Carlão que jogou no Guarani, né? Esse zagueiro do Ituano. Bom zagueiro, hein? Fez um belo jogo. O problema é o seguinte, né, Edu? Quando você enfrenta, por exemplo, o Guarani venceu o Santos no meio de semana. Você enfrenta o Santos, o que vai acontecer? O Santos é automático isso. Partir para cima, já tentar propor o jogo, mesmo jogando fora de casa. Isso é assim que funciona. Aí você enfrenta um time do interior, o Ituano, que começou aí meio capenga o Campeonato Paulista, mas tem um bom time, tem um time que é muito bem treinado. Aliás, esse Carlos Pimentel é muito bom treinador. Ele pegou uma base do Ituano, né, que foi campeã da Série C do Campeonato Brasileiro, montou, fez um bom Campeonato Paulista. O Mazola ainda estava por aí, mas o Carlos Pimentel era o auxiliar, ou seja, o auxiliar ele tem muito mais contato, principalmente com os jogadores que não são utilizados no time titular. Os auxiliares têm esse maior contato com esses atletas. E aí ele vem para uma Série B. Cara, o time do Ituano ano passado, se ele vence o Vasco, e o Batista falou isso, né, frisou aí, num gol meio espírita lá, mas jogava em casa contra o Vasco, se ele vence o jogo, tinha tudo para vencer, ele subiria para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós não estamos falando aqui de qualquer time. E nós não estamos falando aqui de um time que tem aí um treinador que não é tão bom. Esse cara é muito bom treinador. E o que ele fez? O que fez o Carlos Pimentel? Ele fez a leitura do jogo do Guarani contra o Santos e neutralizou toda e qualquer jogada. Você pode ver o Richard Rios hoje, por exemplo, que foi o craque do jogo na partida passada, pouco jogou, porque ele detectou e já botou a marcação, o homem na sobra. Isso é leitura. E é por isso que eu digo que o bom treinador é aquele que estuda o time adversário. Porque em alguns momentos, aliás, em alguns momentos não, pô. Você joga final de semana, final de semana, durante a semana. Não dá tempo de você treinar. Você tem que só ajustar o time. E o Mozart tentou aí fazer uma mexida, ele tentou mudar o time. Você vê que o time do Guarani volta melhor para o segundo tempo, porque ele conseguiu detectar que por dentro não ia ter como jogar. Não ia ter como jogar por ali, porque estava muito congestionado. Pô, o Ituano, teve uma hora que a câmera deu mais assim, de um outro ângulo, que eu consegui ver o time do Ituano numa linha de 4, segunda linha de 5, e só o Paulo Vitor à frente. Poxa vida, ele vai ter sobra em todos os lugares do campo, em todos os setores. O Ituano tinha uma sobra. Nós vimos aí a hora que o Guarani, mesmo com um a menos, o Guarani, o Neilton driblava um, já tinha outro, já tinha outro. Quer dizer, é o encaixe e é a leitura daquilo que pode acontecer no jogo. Então eu não vou dizer que o Guarani jogou mal, não vou dizer que o Guarani deixou de somar pontos. Não, porque enfrentou um time muito competente, que tem um treinador competente. Nós não podemos tirar aqui o mérito da equipe do Ituano. Nós vamos tirar o mérito da leitura que faz o Frazan na cabeçada do Gênison, vai lá e salva o gol. Isso é mérito do adversário. Isso é mérito do jogador. Então você conseguir empatar um jogo da forma com que empatou o Ituano, segundo tempo só teve aquela bobagem lá do Kozlinski, né? Em um lance ou outro, só. Não teve o Ituano praticamente que não fez absolutamente nada a não ser se defender, e se defender com competência. Então, para mim, o Guarani não perdeu o jogo, empata, soma um ponto, é importante você estar somando, tem agora a possibilidade de recuperar esses pontos fora, mas hoje eu quero deixar bem claro o seguinte, essa é a minha opinião, hein? O que valeu foi o empenho, o que valeu foi a competência defensiva, principalmente, da equipe do Ituano, que é muito bem treinada e tem bons jogadores, tem jogadores interessantes. Olha o que jogou o tal do Carlão, pô. Né? Olha o que jogou o tal do Mário, o Mário Sérgio, lateral esquerdo, o próprio Carlão, zagueiro. Então, time muito bem montado, time bem estruturado e veio com uma proposta bem definida. Então é isso, Edu. Eu acho que o Guarani tem que comemorar, não vou dizer comemorar, mas tem que enaltecer esse ponto, porque tentou, lutou, buscou, mas enfrentou um time muito bem sólido e muito bem treinado, foi a equipe do Ituano, Edu.